como nós devemos compreender e modelar uma estrutura, seja ela de concreto armado, de concreto protendido, de aço ou de madeira. O que nós precisamos entender e qual deve ser o procedimento para a gente, com efetividade, promover uma análise estrutural? Primeiramente, nós temos de observar que a estrutura deve corresponder, durante toda a sua vida útil, às condições a que ela estará submetida. E é interessante, dentro dessa linha óbvia, encadear essa lógica até nós chegarmos a uma situação econômica para a estrutura. Encadear os efeitos a partir das causas para que a gente possa, dentro de uma situação limite, identificar as condições de segurança e conforto sem o risco de colapso ou ruína estrutural, tampouco sem comprometer as condições de serviço e de utilização do edifício. Então vamos iniciar falando das cargas que são colocadas sobre a estrutura. São as cargas externas. Podem ser ações permanentes, ações variáveis, ações excepcionais. Essas ações elas vão se combinar até que a gente identifique um conjunto mais severo para compreender a envoltória, as condições críticas de carregamento. Mas são essas cargas externas que vão ensejar as solicitações internas, são os esforços internos solicitantes. Podemos mencionar o esforço cortante, momento fletor, momento torçor. Esses esforços internos solicitantes, por sua vez, vão produzir tensões, sejam tensões normais, sejam tensões de cisalhamento. E essas tensões, agora a depender das condições estruturais de resistir a essas tensões, e aí nós vamos levar em conta a natureza do material, vamos chegar à deformação. O que a gente precisa? Controlar as deformações de tal forma que elas não venham a comprometer a usabilidade da estrutura. Então vamos resgatar nessa sequência. Cargas externas que produzem esforços internos, que geram tensões e que produzem essas tensões as deformações. Toda estrutura se deforma, sim, às vezes de forma quase imperceptível pela nossa acuidade visual, mas toda estrutura se deforma em maior ou menor grau. E basicamente nós vamos estar atentos a duas deformações, seja na rotação de uma linha elástica, seja no deslocamento de um ponto da estrutura. Basicamente nós vamos estar interessados em discutir se a peça desce, se a peça sobe, se desloca um ponto da peça e como ela se inclina, tipicamente os elementos lineares. Como é que uma estrutura se deforma? Um conceito fundamental nesse propósito é o de rigidez. A gente costuma, de forma até preliminar, assumir a rigidez como produto da inércia, momento de inércia aí, pelo modo de elasticidade longitudinal, também conhecido como módulo de Young. EI é a rigidez do material. Então nós temos três equações que já são do domínio de todos, mas é importante a gente preservar e trazer novamente a tela para o sequenciamento deste vídeo. Primeira relação é uma relação diferencial do quarto grau. EI d4y dx4 é igual a menos q de x. Vejam que mensagem nos traz essa expressão. O EI, já sabemos, é a rigidez. A quarta derivada de y em relação a x, quem é y, quem é x? Y é o deslocamento do ponto da estrutura, da peça linear, na direção perpendicular ao seu eixo longitudinal. O x é o eixo longitudinal da peça. Vamos considerar aqui uma viga, o eixo da viga. E y é um eixo perpendicular a esse eixo x. A quarta derivada de y em relação a x é a expressão do carregamento externo a menos de um sinal. Aí aparece o sinal negativo. A outra expressão importante já é
da derivada de terceira ordem. Eu tenho que o parâmetro rigidez multiplicado pela derivada de terceira ordem vai corresponder à expressão matemática do esforço cortante. E se eu avanço, se eu venho aqui para uma derivada do segundo grau, e veja como é que eu saio de uma derivada de quarta ordem para a terceira, para a segunda, integrando, né? Integrando. Se eu integro a primeira expressão, se eu integro essa expressão aqui, eu vou chegar a uma expressão derivada de terceira ordem. Se eu integro essa expressão, vou chegar a uma expressão diferencial de segunda ordem, assim por diante. Então, veja, a terceira expressão que nós mostramos, esta aqui, é I d2y dx2 igual à função matemática do momento fletor. Esta é a expressão que nós vamos destacar aqui, já que se trata da equação diferencial da linha elástica. É esta expressão que nós chamamos de equação diferencial da linha elástica. Para a gente exemplificar, nós temos aqui uma viga isostática com um engaste, um balanço engastado. É uma viga engastada de comprimento L. Se a gente carrega essa viga engastada, isostática, com uma carga distribuída, uniformemente distribuída, o que vai acontecer? Essa viga vai se deformar. E o que nós pretendemos aqui é conhecer a expressão que me informa quanto vai ser esse abaixamento ou quanto vai ser essa rotação. Basicamente, nós estamos interessados em dois aspectos mensuráveis. Quanto o ponto desce, e aí nós vamos chamar isso de flecha, quanto esse ponto está descendo em relação ao eixo longitudinal da configuração de origem. Eu tenho a viga, esse elemento linear, e cada ponto da viga vai descer. E a viga, nessa configuração deformada, em cada um de seus pontos vai ter uma tangente. E essa tangente vai corresponder a uma rotação. Eu quero conhecer a expressão da tangente de rotação da peça, quero saber o valor da flecha. Então, vejam o seguinte, vamos inicialmente estabelecer um sistema de referência para facilitar aqui a escrita da expressão matemática. Vou colocar aqui um plano cartesiano XY. Arbitrei aqui para minha comodidade, mas poderia fazer de outra maneira, se assim quisesse. Mas coloquei aqui o zero, correspondendo ao engaste, a posição zero, e o valor de x, a distância do ponto em relação ao engaste. Note que o nosso x vai ter uma variação de 0 até L, né, varrendo toda a extensão da viga. E o y é um eixo perpendicular a x. Então, este é o meu sistema de eixos cartesianos para que nós possamos escrever as expressões matemáticas. O que é que nós temos por enquanto, né? Já chamamos de L a extensão da viga, Q é a taxa do carregamento uniformemente distribuído, e Y é a flecha. Né? Note que como eu estou medindo aqui o Y na extremidade livre da viga, essa vai ser a flecha máxima, mas cada ponto vai ter
a sua flecha. Essa é a flecha máxima. Vamos dizer que este ângulo formado por essa tangente e o eixo longitudinal de origem é φ. Então, φ é o ângulo que a tangente, a configuração deformada, forma com o eixo original da viga. Então, temos aqui φ, o y, e eu quero a expressão dessas duas grandezas. A tangente de φ vai ser dy dx. Isso por razões geométricas, evidentemente. dy dx é a tangente do ângulo, né? Isso vale sempre. Então vamos chamar φ de inclinação da tangente à linha elástica. O que é a linha elástica aqui? A linha elástica é esta que eu estou percorrendo. Esta aqui é a linha elástica. A inclinação da tangente à linha elástica é o ângulo φ, cuja tangente é dy dx. Cuja tangente é dy dx. Vamos trazer para cá a expressão que nós resgatamos há pouco, d2y dx2 igual à razão entre o momento fletor e a rigidez. Note que a gente está considerando aqui a viga operando em regime elástico. Então, essa é a equação diferencial da linha elástica dentro do regime elástico. d2y dx2 igual a m sobre a rigidez. Rigidez, só lembrando, é o produto do módulo de elasticidade longitudinal E. Esse módulo, ele retrata uma relação de proporcionalidade entre a tensão e a deformação específica, lá da expressão de Hooke. Tensão normal é igual ao módulo de elasticidade longitudinal vezes a deformação específica. E o I é o momento de inércia, que caracteriza a dimensão e a forma da seção transversal. Leve em conta a forma, o formato da seção transversal e as suas dimensões. Cada configuração da seção transversal remete a um cálculo por uma forma específica para o momento de inércia, né? Mas, só lembrando, o momento de inércia é uma integral que, quando particularizada para uma seção transversal retangular, leva àquela famosa BH3 sobre 12, BHT sobre 12. A expressão genérica é uma integral de R2dA, sobre toda a área. Mas nós não vamos explorar esse tópico agora, podemos aprofundar em detalhes o momento de inércia num outro vídeo. Por enquanto, nós vamos preservar aqui a ideia de rigidez, já pressupondo que todos nós já temos domínio para o cálculo do momento de inércia. Mas, oportunamente, nós voltaremos ao assunto. Então, temos lá d2y dx2 igual ao momento sobre a rigidez. Vejam lá, eu posso escrever a expressão do momento. O momento em função de x. Este momento é uma relação matemática funcional que me diz o momento fletor em termos de x. Se eu tenho o x igual a zero, o momento fletor vai ser o momento no engaste. E aí, se eu aplico zero a x, o momento vai ser menos que L2 sobre 2. Por outro lado, se eu aplico o momento quando x é igual a L, eu vou chegar a menos que L2 sobre 2, menos que L2 sobre 2, mais que L2. Ou seja, momento é zero. Momento é zero nessa extremidade. O momento evolui segundo uma expressão parabólica de segundo grau e alcança no engaste o seu máximo valor, no caso, menos que L2 sobre 2. Muito bem, conhecemos a expressão matemática do momento em função de x. Veja que o x varia de 0 até L, conforme o x varia o momento. E
Se eu aplico esta expressão à equação diferencial, o que é que eu tenho? Veja, simplesmente substituindo. dy dx é igual a 1 sobre a rigidez vezes a integral do momento. O que eu tenho aqui dentro do parênteses é a transcrição desta expressão do momento. Integrei uma vez. Quando eu integro uma vez, o que resulta é a derivada numa ordem menor. Aqui eu tenho a segunda ordem, d2y dx2, aqui eu vou ter dy dx. Então, dy dx, 1 sobre a rigidez, integral do momento dx. A mesma figura, e aí nós vamos partir da expressão que nós anotamos há pouco. Essa é a expressão que nós acabamos de escrever na tela anterior. Se a gente resolve essa integral, e essa integral é bem simples, o que é que a gente encontra? dy dx é igual a q. Note que eu trouxe o q para fora, porque ele é comum a todas as parcelas que estão dentro do parênteses. Então, trouxe o q aqui para fora. Então, q sobre 2, olha aqui o 2, e o que é que eu vou ter? Menos L2 menos x2 mais 2lx. É como se eu tivesse aqui 2 e aqui embaixo também 2. Então, trouxe o 2 para cá e continuei 2 lá como coeficiente do QLX. O que, como é um fator comum, trouxe para fora da integral. É uma regra. Se é constante, trago para fora da integral. E coloquei em evidência porque ele está em todas as parcelas. Se eu resolvo essa integral também é bem simples, dy dx é igual a q sobre 2 vezes a rigidez, e agora sim, agora eu já vou omitir o símbolo da integração e já vou escrever. Vejam bem, menos L2x, menos x3 sobre 3, mais x2 vezes L. Aqui eu teria 2 vezes L, x2 sobre 2. 2 vezes L, vezes x ao quadrado sobre 2. Cancelo 2 com 2, lx ao quadrado. Mas, como a integral ela está indefinida, eu não tenho aqui os limitantes, eu introduzo uma constante. Essa constante é a constante de integração. E observe, eu tenho condições de contorno. Qual é a condição de contorno que eu identifico? Eu sei nitidamente, há uma percepção muito facilitada aqui, que quando o x é igual a zero, ou seja, eu estou no engaste, a rotação ou a tangente desse ângulo é igual a zero. O φ é igual a zero, a tangente de φ é igual a zero, a inclinação da reta tangente é igual a zero. Então eu posso dizer que para x igual a zero, dy dx igual a zero. E daí, se eu faço zero no primeiro membro, quando x é igual a zero, isso me leva a concluir que a constante C1 é nula, constante C1 igual a zero. E aí me permite escrever de forma mais clara a expressão obtida aqui. Eu vou colocar zero no valor de C1. E aí que eu fico simplesmente dy dx é igual a menos qx sobre 2i vezes L2 mais... Por que eu coloquei L2? Note que o x aqui, veio para cá, é evidenciado, né? O x é evidenciado. Então, ficou o negativo também, ficou evidenciado. Então, eu mantive dentro do parênteses L2 mais x3 sobre 3, sendo que x veio para cá, então remanesce
x2, né? Aqui eu tenho x3, coloquei x em evidência, então x2 e aqui sobre 3. Menos, veja por que menos, porque o sinal negativo eu trouxe para fora. Aqui eu tenho um sinal positivo, então menos Lx. E esta é a nossa expressão da tangente, é a tangente de φ. Essa expressão me permite calcular a rotação ou a inclinação da tangente em qualquer ponto. Se eu estiver bem aqui, se eu estiver aqui, em qualquer ponto da viga, basta que eu aplique nesta expressão o valor de x correspondente. O x eu meço conforme esse eixo. Então, se eu sei o x correspondente, a abscissa do ponto coordenado, eu saberei a rotação. Se eu integro mais uma vez, eu conheço y. Note que eu tenho dy dx, vou integrar em x e, desse modo, eu obtenho a expressão do quanto o ponto desce, ou seja, da flecha. Por enquanto eu não tenho a expressão, eu tenho só o embrião, porque escrevi na forma da integral, escrevi a integral, mas resolvendo essa integral, vamos usar ela, vou reproduzir a integral nesta outra tela, reproduzir aqui a expressão de y, na forma da integral. Então o y é igual à integral de menos qx sobre 2i vezes L2 mais x2 sobre 3 menos Lx dx. Vamos resolver essa integral. Nosso propósito é chegar à equação da linha elástica. Então, y é igual a menos q sobre 2i, né? Essa parcela aqui, menos q sobre 2i, é uma parcela constante que eu posso até colocar fora da integral. Aqui fica xl ao quadrado, xl2, então a integral vai ser L2 x2 sobre 2, L2 x2 sobre 2. Aqui eu tenho x vezes x2, então fica x3 sobre 3, a integral de x3 é x elevado a 4 dividido por 4. X elevado a 4 dividido por 4 dividido por 3 dá x4 sobre 12. A outra parcela da integração, Lx, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, fica Lx ao quadrado. Integral de x2 é x3 sobre 3. Então, menos Lx3 sobre 3 mais a constante de integração. Como eu usei a notação C1 para a primeira constante de integração, chamei aqui de C2, chamei lá de C1, agora estou chamando de C2 para não confundir. Lá, a gente usou a condição de contorno para chegar à conclusão de que C1 é igual a zero. Agora, vamos ver o que acontece aqui com C2. Qual seria a condição de contorno? Para x igual a zero, ou seja, quando eu estou no engaste, eu não tenho flecha. Eu não tenho flecha no engaste. O ponto de engaste não se desloca, não se deforma, não rotaciona e não desce. Esse engaste, ele tem essa característica, rotação nula e deslocamento vertical também nulo. De posse dessa condição de contorno, nós podemos escrever que C2 é igual a zero. Se você coloca aqui x, substitui por zero, para que o y seja nulo, e é uma condição conhecida, nós conhecemos essa situação, vamos ter como consequência, para validar a expressão anterior, vamos ter que C2 é igual a zero. Fazendo mais, escrevendo de forma organizada, menos Q sobre duas vezes a rigidez, vezes, aí é só escrever L2 x2 sobre 2, estamos só reproduzindo aqui, mais x4 sobre 12, menos L x3 sobre 3. E esta é a expressão da flecha. Então, com essa expressão, eu consigo determinar quanto o ponto vai descer, sabendo qual a abscissa desse ponto. Note que como eu estabeleci aqui o zero no engaste, eu faço essa medida a partir do engaste. A situação
mais crítica, aquela que remete à flecha máxima, é quando o x é igual a L, ou seja, quando eu estou na extremidade do balanço, na extremidade livre do balanço, eu estarei com a flecha máxima. O y é a flecha na sua expressão genérica. Repliquei aqui a expressão da flecha. Essa expressão da flecha, a integral já foi feita, já determinamos a constante C2, usando as condições de contorno. Agora vamos ver qual é a flecha na extremidade livre da viga, ou seja, qual é a flecha máxima. Para isso, basta que eu substitua nesta expressão o x por L, colocar o L no lugar de x. E o que é que eu tenho nesse caso? A flecha máxima. X igual a L, isso vai conduzir a y igual a menos que sobre 2RI, vezes, vamos escrever direitinho, L4 sobre 2, estou só substituindo aqui o x por L, mais L4 sobre 12, menos L4 sobre 3. L vezes L a terceira, L a quarta, sobre 3. E aí, fazendo a operação algébrica, eu obtenho menos que L a quarta, dividido por 8 vezes a rigidez da peça. Essa é a expressão da flecha máxima. Alguns até preferem decorar. Claro que eu não recomendo isso, a menos que seja na antevéspera da prova, quando há uma grande probabilidade de ter questão dessa natureza. Mas se você tiver um tempo suficiente, claro que você consegue desenvolver. A integral é relativamente simples, a expressão é polinomial, simples. Você consegue chegar à expressão tanto da inclinação da reta tangente quanto da flecha, ou do deslocamento perpendicular. Então esse y é a flecha máxima. Vamos escrever aqui a flecha máxima. Se a gente volta para a expressão da inclinação da reta tangente, estamos falando aqui do φ. O φ é o ângulo formado entre o eixo original da viga, e a tangente à viga deformada no ponto que eu estou considerando. Neste caso aqui, nós estamos observando a extremidade do balanço, no ponto em que a flecha é máxima. Essa expressão dy dx igual a menos que x sobre 2i vezes L2 mais x2 sobre 3 menos Lx é a expressão genérica. Eu posso usar essa expressão para qualquer valor de x. E aí eu botei o correspondente ângulo. Lembrando que o dy dx é a tangente de φ. Eu quero a rotação na extremidade livre da viga, a rotação. Eu quero saber o φ, ou eu quero saber a tangente de φ. Se eu sei o φ, eu sei a tangente de φ, ou se eu sei a tangente de φ, eu consigo calcular o arco tangente. E aí vamos chamar isso aqui de tangente de φ, e é só substituir. O x sendo L, dy dx é igual, substituindo, menos que L sobre 2 vezes a rigidez, vezes L2, mais L2 sobre 3, menos L2. E aí, organizando algebricamente, organizando aí os termos e as parcelas, nós vamos chegar a dy dx igual a menos que L ao cubo, dividido por 6 vezes a rigidez da peça. Essa é a expressão que me permite estimar o ângulo, na sua máxima rotação. Muito bem, por hoje é só. Nós voltaremos numa próxima videoaula para tratar ainda de uma viga engastada, porém agora com uma carga concentrada na extremidade do balanço. Neste primeiro vídeo nós tratamos da viga engastada com carregamento uniformemente distribuído a uma taxa Q. Encontramos
a flecha máxima, encontramos a rotação máxima. Na sequência, nós vamos trazer a mesma viga, porém com uma carga concentrada na extremidade do balanço. Por hoje é só, forte abraço, fiquem com Deus.